Oi, gente. O senador Omar Aziz resolveu reagir às ofensas pessoais que o Javier Milei fez ao Lula e às mentiras que ele proferiu, chamando Lula de corrupto quando ficou provado que os processos contra Lula tinham pouquíssimas provas, praticamente não tinha provas, e era a atitude de juízes com um juiz, fundamentalmente, com a motivação política. Ele, claro que se esquece disso, né? E faz outras acusações mentirosas do Javier Milei, dizendo que Lula interferiu na eleição argentina e tudo mais. Diante de tudo isso, o Omar Aziz foi lá e detonou o presidente argentino pelas suas falas absurdas. E eu vou trazer mais detalhes sobre a situação da Argentina, que deveria ser a preocupação do Milei, mas obviamente não é, porque ele não está nem aí para a pobreza e pelo sofrimento do povo argentino, né? Como é comum dos líderes da extrema-direita da turma do Idaí, né? É a turma do Idaí. Vamos ver e comentar. Lembrando que eu preciso comentar porque um react, se eu não comentar, o YouTube não considera o uso justo do vídeo. Vamos lá. Agora mesmo, um fato que aconteceu, que nós brasileiros, independente de ser direita, esquerda, centro, é o Brasil. Nós temos um representante do Brasil no mundo, que nós podemos aqui divergir em relação à questão política, mas permitir que um outro presidente de um país que está na miséria, ou passando fome, queira fazer críticas pejorativas ao presidente Lula, isso não é certo, como também não seria certo qualquer um outro presidente fazer isso ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente Dilma, ao presidente Temer, ao presidente Collor, porque aí não se trata mais da questão política, se trata de Brasil, e os americanos não permitem isso. Depende da crítica. Se for baixaria mentirosa como o Milei fez, em relação a qualquer presidente, isso daí não é admissível pela diplomacia. A diplomacia não pode permitir isso. Agora, críticas a governantes que têm atitudes como Netanyahu em relação a Gaza, críticas legítimas, baseadas em fatos, em observação da realidade, isso líderes podem fazer e Lula corajosamente fez e está correto em fazer. Depende da crítica, depende do tipo de crítica, né? Em relação a que se é baseado em fatos, se é real, ou se é coisa pessoal e mentirosa, como é o caso das acusações do Milei. Os americanos não permitem isso. Tanto se fala na América, mas lá eles têm uma deferência toda especial aos ex-presidentes, independente de quem que seja, se for um bom ou mau presidente, eles têm esse respeito. E a Suprema Corte está demonstrando isso agora. Sim, sim. Essa figura aí que disse a Suprema Corte está demonstrando isso agora, está fazendo referência a um absurdo da Suprema Corte dos Estados Unidos, que não está respeitando o ex-presidente, não. Está protegendo o ex-presidente Donald Trump de uma forma absurda, que pode estar caminhando para acabar com um pouco de democracia que tem nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é muito mais uma plutocracia do que uma democracia. Mas eu posso até fazer um vídeo depois específico sobre isso, mas o que a Suprema Corte está fazendo é que toda ação do presidente que ele possa interpretar como ato oficial não seria crime, mesmo que sejam os maiores absurdos. Imagine essa interpretação constitucional valendo. É uma coisa absurda da Suprema Corte, e esse comentário dessa figura aí é completamente equivocado. Mas vamos lá, seguindo, né? Veja bem, quem é o Milei para sacar contra a maior autoridade do Brasil? Não, eu não votei no Lula. O cara que não votou no Lula é um direito dele, é uma democracia. Mas daí não é mais o Lula, é o Brasil. Ele é o Brasil nesse momento. Ele é o Brasil. Gostando ou não dele, votando ou não dele, ele é o Brasil. Não dá para aplaudir o Milei, que tá dando uma de moleque, né, que vai pra internet falar mal do presidente da República. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então, o Milei é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo, que em vez de cuidar dos problemas da Argentina, quer se meter num outro país, atacar um outro país. A divergência é essa. Problemas da Argentina, só mostrar rapidamente, ó. Olha quantas reportagens sobre o aumento da pobreza na Argentina. A taxa de pobreza subiu de 38% no primeiro semestre de 2023 a 55,7% no mesmo período desse ano. Pobreza na Argentina cresce e atinge 57,4% da população, na máxima em 20 anos. E a Argentina entrou em recessão técnica. Olha quantas reportagens sobre isso. A Argentina entra em recessão técnica após PIB cair 5,1% em meio às medidas de Milei. Sim, as medidas de Milei estão afundando
a Argentina em pobreza e em recessão. E aí, para desviar a atenção, como sempre, típico de liderança da extrema-direita, resolve brigar com uma liderança do campo progressista para parecer o fortão, o retado, né? Para agitar a militância dele e para tentar jogar para debaixo do pano que a pobreza está aumentando e o país está em recessão. Enfim, manda mais, Omar Aziz. Vamos terminar de ver o vídeo de Omar Aziz mandando brasa nesse Javier Milei. Então, a gente não pode, como brasileiro, dependendo de quem seja o presidente, se fosse o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, eu estaria falando a mesma coisa, tá certo? Nenhum vagabundo, seja presidente de qualquer outro país, tem o direito de atacar o Brasil, porque aí não é o Lula que está sendo atacado. É o Brasil, é a instituição, é a liturgia, é o que Vossa Excelência acabou de dizer. Então, todo o meu respeito a todos os ex-presidentes. É raro, por exemplo, o próprio presidente Collor. O presidente Collor foi cassado, mas ele deixou um legado que até hoje nós estamos discutindo aqui, que é o Código do Consumidor. A presidente Dilma foi cassada, mas deixou um legado também aqui muito grande no Brasil. Esse respeito é que nós temos que ter. Independente das nossas divergências aqui, senadora Damares, senador Marco Rogério, que temos, é normal, isso é uma democracia, essa é uma casa democrática. Agora, quando a maior autoridade do país é atacada por um moleque vagabundo como o Milei, aí o Senado, o Congresso não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Há pouco, eu estava defendendo o senador Flávio Bolsonaro lá na CCJ por causa da narrativa que foi dada, é uma questão dele. É uma narrativa, não é fake news, não, é uma narrativa errada. Então, eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absoluta nada pelo povo argentino, chega e vai falar do presidente do nosso país. Isso não. Omar, aí eu quero falar sobre o legado, né, do congelador lá das poupanças, o Collor, né? O Código do Consumidor, que foi aprovado durante a gestão Collor, não foi mérito exclusivamente, nem necessariamente, principalmente do Collor, não é? Tem outras forças que lutaram muito para que fosse aprovado o Código do Consumidor, e colocar isso no colo do Collor me parece uma certa dose de exagero para fazer o ponto fazer sentido. Mas eu entendi. O que você está querendo dizer é que, fundamentalmente, mentiras, né, inventadas atacando figuras que representam instituições não devem ser toleradas. Concordo, mesmo em relação a figuras que a gente tem divergências profundas. Concordo também. Não sou um desses defensores que a gente deve atacar com fake news a extrema-direita, até porque não precisa. A verdade e o que está acontecendo na Argentina, por exemplo, é mais do que suficiente para desmontar uma figura como o Milei, não é? E esse pensamento de extrema-direita dele que está aumentando a pobreza lá. Não precisamos mentir para criticar duramente o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e outras figuras da extrema-direita. É absolutamente desnecessário. A realidade depõe contra eles. Dá para aceitar. Então, é uma coisa que nós temos que nos posicionar. Não é só a favor do Lula, não. É a favor de qualquer outro ex-presidente que também se sinta com o direito de... É um cidadão brasileiro que teve e esteve na presidência, não foi através de uma outra coisa que é mais democrática, que foi o voto direto. Pois é, gente, pois é. Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre a questão da eleição nos Estados Unidos. Eu sou André Teixeira Jacobino, no canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, ou quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.